Olá, pessoal. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o assunto do momento, que é toda a discussão em torno do caso Larissa Manoela. Antes de nós continuarmos o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, curtisse o nosso vídeo, comentasse, compartilhasse, para que nós possamos ter um alcance maior de pessoas que tenham acesso àquilo que nós temos trago como conhecimento que liberta. Então faça isso, dê a sua curtida aí agora, dá uma pausa no vídeo, dê a sua curtida, compartilhe. Esse assunto é tão relevante e importante com seus amigos, com os grupos de WhatsApp. E também se inscreva no canal. Dessa forma, a gente poderá levar muito mais informação para muito mais pessoas. Muitas coisas estão sendo faladas, tenho ouvido muitos comentários, inclusive youtubers que estão vindo a público falar sobre o caso, dar sua opinião. É difícil fazermos qualquer tipo de análise sobre o caso sem conhecermos tão de perto. O que se ventila é que está acontecendo um problema de relacionamento. Eu pude ver a entrevista da mãe da Larissa, a entrevista da Larissa, as queixas que estão sendo feitas, e aquilo que elas trazem a gente pode se basear um pouco, mas ainda é muito pouquinho para que se possa ter uma visão de um todo, para que nós pudéssemos emitir um posicionamento sobre esse caso. Só seria possível se de fato a gente estivesse acompanhando toda a história, pudesse estar conversando com uma e com outra, entendendo as visões das duas. Mas eu queria trazer para a nossa conversa aqui ensinamentos que podem ser tirados com o caso Larissa Manoela. A relação entre mãe e filhos, ou pai e filhos, ou cuidadores e filhos, são relações fundamentais no processo do desenvolvimento. Quando a gente fala, por exemplo, sobre independência, sobre autonomia, nós vamos entender, a psicologia vai entender que tanto a autonomia quanto a independência são questões a serem adquiridas e desenvolvidas com o passar do tempo no processo do desenvolvimento. E essas relações entre cuidadores e os filhos, os indivíduos que estão sendo cuidados, costumam ser relações que tendem a trazer uma certa complicação nesse processo do desenvolvimento. Principalmente quando esse indivíduo adulto, esse indivíduo que tem a função de auxiliar esse novo indivíduo na fase da infância, na fase da adolescência, no seu processo do desenvolvimento, não conhece as necessidades desse processo, não sabem como atuar nesse cenário, e muitas das vezes essas relações elas vão se desenvolvendo com uma simbiose que trazem prejuízo para esse desenvolvimento. Quando a gente fala, por exemplo, de dependência, uma das dependências possíveis e uma das mais graves que causam sérios problemas no desenvolvimento é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela vai se desenvolvendo na relação ao longo do tempo e ela se torna muito prejudicial. O que a gente entende sobre dependência? Eu costumo trazer para as sessões de terapia que realizo, para uma reflexão junto aos meus pacientes, que é para entender o que é a dependência e qual é o processo ideal esperado na aquisição da independência, que nós precisamos olhar lá para aquele período ainda intrauterino, quando o bebê está sendo gerado no ventre materno,
onde a relação ali ela é de uma dependência total. Esse feto que vai se desenvolvendo, que vai construindo a sua estrutura corpórea, a sua estrutura física. Para que isso aconteça, ele depende de que um outro indivíduo venha fornecer para ele, esse novo indivíduo que está se desenvolvendo dentro do útero, ele necessita que alguém possa proporcionar para ele as condições ideais, as necessidades que se fazem para que esse desenvolvimento aconteça. E esse processo ele passa de uma relação de dependência entre o feto, o bebê que está ali sendo gerado, e a sua progenitora. Então tudo que esse bebê vai receber vai vir diretamente dessa progenitora, dessa mãe que está sendo a geradora, que está sendo a fornecedora daquilo que se faz necessário para esse desenvolvimento do novo indivíduo, do novo ser que está ali sendo gerado. Então a gente pode dizer que nesse processo, nessa etapa, a dependência ela é total, absoluta. Mas quando chega o momento do nascimento, essa dependência ela começa a entrar num processo de perda. Quando nasce o bebê, uma das primeiras coisas que é feita ao sair do ventre materno é o corte do cordão umbilical. E ali começa uma nova etapa no desenvolvimento desse indivíduo, porque aquela dependência que era total e absoluta agora já não se faz mais total. Agora, por exemplo, esse bebê que já não está mais no ventre, ele não depende da mãe para respirar, consegue respirar sozinho. Esse bebê, ele não necessariamente depende dessa progenitora para ter a garantia do seu alimento, do seu sustento físico, através da ingestão de alimento. Uma outra pessoa pode se colocar nesse lugar, para que seja a garantidora do suprimento das necessidades de alimentação dessa criança. Então vejamos que nessa fase pós-nascimento já se perde aquele nível total e absoluto de dependência. E se nós entendermos isso, nós vamos começar a enxergar o processo do desenvolvimento como também um processo de aquisição de independência e de autonomia desse bebê, dessa nova criança, desse indivíduo que acabou de nascer. E o que se espera é que ao longo do tempo, à medida que as fases vão avançando, a infância, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, à medida que os meses vão se passando, os anos vão se passando, essa dependência ela seja cada vez em menor grau. Pensemos que uma criança nos seus primeiros dias de vida e até meses, ela tem uma dependência muito grande dos seus cuidadores para que possa se locomover, sair de um lugar e ir para o outro, porque ainda não consegue se movimentar sozinha. Depende que alguém leve o alimento até a boca para que ela possa fazer a digestão. Depende desse cuidador para que possa auxiliar no processo das suas das questões físicas, como urinar, como fazer fezes. Só que os meses passam, os anos vão passando e cada vez menos se faz necessário o auxílio de uma outra pessoa. Essa criança vai chegar uma hora que ela vai passar a comer sozinha. Ela vai conseguir levar o alimento até a sua boca, continuará precisando que alguém prepare esse alimento e talvez coloque no prato, mas ela vai conseguir já comer sozinha. E o tempo vai avançando, daqui a pouco ela já não precisa mais de alguém para que coloque a comida para ela, ela vai colocar
ela vai aprender a engatear, vai começar a fazer certas locomoções sozinha, vai aprender a andar, já não precisará mais de alguém para que possa levá-la ao banheiro, ela conseguirá fazer as suas necessidades fisiológicas sem o auxílio de uma outra pessoa. E a idade vai passando, as fases vão avançando, entra a adolescência, e espera-se que na adolescência esse indivíduo ele tenha uma independência maior, seja menos dependente de um outro. Quando chega na fase adulta, a expectativa é que esse adulto ele já não tenha mais dependência do outro, ele já consiga fazer as suas coisas sozinho, já consiga resolver os seus problemas, ele já tenha a capacidade de assumir as consequências das suas escolhas. Ainda na adolescência se espera que em algum nível já tenha essa autonomia de tomar decisões. O problema é que muitas das vezes esse indivíduo na infância e adolescência não recebem o auxílio necessário para compreender que ele precisa protagonizar a sua individualidade, protagonizar as suas escolhas, protagonizar o gerenciamento das suas emoções. E aí talvez uma das principais questões que levam a esse prejuízo no desenvolvimento está no fato de que aqueles que cuidam não conseguem se cuidar. Aqueles que auxiliam ou deveriam auxiliar essas crianças e adolescentes no processo da aquisição da autonomia e da independência, não têm autonomia, não têm independência, não foram auxiliados e desenvolveram essas capacidades. E aí, como alguém que não aprendeu a se conhecer, como alguém que não sabe identificar as suas emoções, gerenciar os seus processos mentais, como alguém que não tem essa habilidade, que não tem esse conhecimento, vai auxiliar um outro a adquirir esses recursos, essas habilidades, essa capacidade. Não podemos, e se tratando desse caso da Larissa Manoela, nós não podemos dizer o que realmente acontece, o que está por trás de toda essa história. Nós não temos uma proximidade para entender o caso, se houve falha no processo de desenvolvimento, se tem uma relação de dependência, seja ela financeira, seja ela emocional, de um para com o outro, mas podemos tirar lição desse acontecimento, para que a gente possa trabalhar as nossas questões ainda na fase adulta, trabalhar as nossas questões emocionais, cuidar da nossa saúde mental, e para que possamos nos colocar como orientadores, como ajudadores, para que as crianças e os adolescentes elas possam se tornar adultos capazes de tomar as suas decisões, capazes de seguir com a sua vida, ainda que não tenha um outro que possa demandar as suas necessidades. Então, lições precisam ser tomadas. Quando a gente fala da importância do cuidado com a saúde mental, e esse é um ponto que eu bato muito na tecla, porque entendo que há muita negligência no cuidado com a saúde mental e no desenvolvimento psicológico desde a infância. Porque se nós trabalhássemos essa questão desde a tenra infância, desde a primeira infância, dentro de uma linguagem condizente com a fase, e viéssemos trabalhando ao longo do tempo, certamente que nós teríamos adultos saudáveis, adultos equilibrados, uma sociedade melhor, nós teríamos relações pessoais que se dariam em outro nível. Então, que nós possamos pegar alguns exemplos dessa história que está ocorrendo com a Larissa Manoela e com a sua família, para que venhamos tirar lições, a fim de que cuidemos melhor das nossas crianças e adolescentes, mas também que busquemos um autocuidado, para que não sejamos dependentes, seja financeira, seja emocionalmente, a não ser que seja por uma condição que independa
das nossas ações, porque a gente sabe que muitas pessoas têm uma relação de dependência por uma necessidade que independe dela, ou condições que independem dela. Mas fica aqui a reflexão e fica como sugestão para que todos que percebem, na verdade, seria tão bom se todas as pessoas entendessem que estar no processo de terapia nada mais é do que buscar se conhecer, buscar aprender a identificar as suas emoções, escolher ser o protagonista do cenário dos seus processos mentais. Então fica a dica, estou aberto para qualquer sugestão, para que a gente possa estar falando sobre as questões que dizem respeito à saúde mental. Deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo para te convidar para que você possa curtir esse vídeo, para que você possa compartilhar com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp e você possa também se inscrever no canal. Faça isso. Isso possibilitará que a gente tenha um alcance muito maior, possa levar informação, conhecimento para muito mais pessoas, a fim de que eles entendam também a importância do cuidado com a saúde mental. Se cuide e tenha dias abençoados.